Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que acabou de divulgar os seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024, o balanço do segundo trimestre de 2024 e vamos atualizar suas informações. Haja visto essa empresa ter passado aqui pelo canal, já ter sido retratada, vamos atualizar as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem sugeriu essa empresa foi a minha amiga Fiona Luque. Fiona Luque, nossa, é muito bom ter você conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela participação e por estar junto conosco nessa caminhada aqui. E a empresa sugerida pela Fiona Luque é a Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. A Multiplan, que é uma das maiores empresas no ramo de shoppings aqui no Brasil. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E ao falar em repartir conhecimentos, fica ligadinho, fica ligadinha. Agora, em agosto, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos online, ao vivo. 3 horas de curso, onde estaremos juntos numa sala de aula virtual, curso presencial, porém à distância, onde nós vamos ensinar como que fazemos a prospecção das informações, da onde que nós tiramos todas essas informações, como que nós planilhamos, como que nós interpretamos os números que as empresas vem apresentando, porque através dos números é que nós vamos verificar se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. Os números é que nos orientam a tomar as decisões mais acertadas possíveis, diminuindo riscos e ampliando possibilidades de retorno. E todo o curso acompanhado com material de apoio, apostila, planilhas, e como estaremos juntos 3 horas frente a frente, poderemos esclarecer todas as dúvidas que porventura vocês possam ter. Então não perca essa oportunidade, já garanta a sua vaga mandando um WhatsApp aqui nesse número, manda uma mensagem lá e já vamos deixar uma vaguinha reservada para você. E o custo? Apenas R$50. Por apenas R$50 você terá 3 horas de curso de análise de balanços para investimentos. Estarei esperando vocês. Mas falando sobre a Multiplan que já contamos a história, não nos custa nada recontar essa história, porque é uma história fascinante de empreendedorismo do José Isaac Pérez. O José Isaac Pérez, estudante lá na época do curso de economia, e ele já se lançou como empreendedor, criando uma empresa chamada Veplan Empreendimentos Imobiliários, que era uma espécie de uma imobiliária incorporadora. E aí, na sequência, já lança o seu primeiro empreendimento no Rio de Janeiro, que foi totalmente vendido, e aí faz parceria com uma outra empresa, e aí nessa parceria, nessa sociedade, eles constroem o Shopping Ibirapuera em São Paulo. E ao construir o Shopping Ibirapuera em São Paulo, aí o José Isaac já percebeu que o caminho, isso lá na década de 70, hein? Já percebeu que o seu caminho seria no shopping. Vendeu a parte dele na Veplan e montou a Multiplan. E aí no ano de 1975, com a Multiplan, ele já lança seu primeiro shopping, que é o BH Shopping, lá em Belo Horizonte. E a partir dali, daí começa toda uma sequência de construção e lançamento de shoppings, até porque lá na década de 70 estava começando toda essa tendência dos shopping centers aqui no Brasil. E aí ele já constrói também o Ribeirão Shopping lá em São Paulo, aí na sequência o Barra Shopping no Rio de Janeiro, também da Multiplan, o Morumbi Shopping também em São Paulo e o Parque Shopping em Brasília. E nessa sequência também já começa a fazer empreendimentos imobiliários também, lançando condomínios residenciais de alto luxo. Já no ano de 1986, lança também o shopping em Portugal, o Cascais Shopping em Portugal. E depois daí acaba vendendo para o outro sócio desse shopping aqui. E concentra suas atuações aqui no Brasil, lançando tanto condomínios residenciais no Rio de Janeiro, em São Paulo, e vai lançando novos shoppings em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e em Curitiba, o Parque Shopping Barigui, em Curitiba também da Multiplan. Na sequência, vai para os Estados Unidos, lançando empreendimentos imobiliários também em Miami.
Já no ano de 2007 faz o IPO, com a entrada de recursos a empresa vai crescendo cada vez mais, ampliando os shoppings que já possuía, ampliando a participação societária também dentro desses shoppings e aí vai lançando novos shoppings em Porto Alegre, São Caetano, Jundiaí, Rio de Janeiro, Maceió, mais empreendimentos imobiliários no Rio de Janeiro e em São Paulo e ampliando todos os shoppings. E agora, mais recentemente, também o shopping em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ao total, o Multiplan conta hoje com 20 shoppings espalhados pelo Brasil. Mas para entendermos como que está a situação na Multiplan, estamos trazendo aqui os números referentes a 2020, 21, 22, 23 e o balanço no dia 30 de junho de 2024, onde nós iremos fazer a comparação para verificar se está melhorando, se está piorando, enfim, como que está a situação da Multiplan. Então, para conhecer a Multiplan, vamos aos números. Bem, e aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A., trazendo toda uma base histórica desde 2020 até agora o dia 30 de junho de 2024. Por que toda essa base histórica? Por que a análise ela passa por toda essa trajetória aqui? Porque quando nós analisamos 30 de junho de 2024, nós temos que, para identificar se a empresa melhorou, piorou, como que vem sendo o seu desempenho, nós temos que comparar com períodos anteriores. Quando nós ampliamos essa base de comparação, nós conseguimos enxergar, inclusive, uma coisa chamada tendência. Tendência quer dizer o quê? Da onde a empresa vem, para onde a empresa vai. Quanto maior for a base histórica, maior é a visibilidade que a gente tem em relação a essa tendência. Então, vamos começar com o ano de 2020. Nesse ano, a Multiplan registrava dentro do seu ativo um patrimônio total de 10 bilhões 564 milhões de reais, é o tamanho da Multiplan. Então imagine que todos os shoppings valem quanto? Toda a estrutura de funcionamento da Multiplan, 10 bilhões 564 milhões. Desse valor aqui, a maior parte, quando você olha no balanço, está localizada aqui em investimentos, 7 bilhões 589, o equivalente a 71,8% da empresa. O que são esses investimentos? Então imagina assim, cada shopping que é constituído, ele é constituído como se fosse uma empresa. E nessa empresa, a Multiplan é a dona ou a controladora ou tem ações dentro dessa empresa. Então, na verdade, o que a Multiplan tem de patrimônio? Participação societária em 20 shoppings que ela possui essa participação. Então, por isso que o que vai registrar aqui o valor mais alto é justamente o grupo de investimentos. Já essa parte de cima é o capital de giro, são os recursos que a empresa usa no seu dia a dia e que vai lhe dar a folga financeira ou não. E esse capital de giro totalizava lá em 2020 1 bilhão 838 milhões de reais, sendo que nesse ano a Multiplan tinha em caixa 1 bilhão 223 milhões de reais em dinheiro caixa, banco, aplicação, 501 milhões em contas a receber, e no caso da Multiplan, ela também aparece aqui a figura dos estoques. Só que daí qual que é o estoque que a Multiplan tem? Estoque de imóveis destinados à venda, até porque ela não tem apenas os shoppings, ela tem também os seus empreendimentos imobiliários. Já no ano de 2021, a Multiplan permanece estável aqui com 10 bilhões 662 milhões de reais. O capital de giro recua um pouquinho para 1 bilhão 535, com a diminuição do dinheiro em caixa, que cai para 778 milhões. E temos aqui o contas a receber fechando com 533 milhões e o estoque de imóveis destinados à venda 43 milhões. Já em 2022, a Multiplan agora registra um ativo total de 10 bilhões 877 milhões de reais. E aí nós temos aqui no capital de giro 1 bilhão 779, volta a ter um caixa superior a 1 bilhão de reais, 464 milhões em contas a receber e estoques de imóveis destinados à venda, 106 milhões. Já no ano de 2023, ela ultrapassa os 11 bilhões, vai para 11 bilhões e meio. E vejo que os investimentos aqui vai crescendo. Por quê? Devido à ampliação dos shoppings que ela vem fazendo e também devido ao chamado ganho de equivalência patrimonial devido às suas participações nesses shoppings. E o capital de giro vai para 1 bilhão 985 milhões de reais, 1 bilhão 175 em caixa, 471 milhões em contas a receber, 142 milhões de estoques. 6 meses depois, agora em junho, 11 bilhões 699 milhões é o patrimônio total da Multiplan.
E aí nós temos aqui 1 bilhão 768 de capital de giro, 996 milhões o caixa da Multiplan, 428 milhões o contas a receber e 157 milhões os estoques. Então, quando você olha aqui o ativo, você vai vendo assim a evolução que a empresa está apresentando. Sai de 10.500 para 10.600, para 10.800, para 11.500, para 11.700. E o capital de giro aqui, ele vai mantendo aqui 1.800, 1.500, 1.700, 1.900, 1.700, vai mantendo o capital de giro. Tá? Da onde que vem todos esses recursos para formar todo esse patrimônio? Ele vem de dois caminhos. Capital próprio, patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é o total do endividamento. O total do endividamento lá em 2020 era de 4 bilhões e 300, equivalente a 41% de tudo que a Multiplan tinha. Então, de tudo que ela tem, ela deve 41%. Já no ano seguinte, a dívida recua para 4 bilhões 299 milhões, com 40,3%. No outro ano, em 2022, também uma pequena queda aqui para 4 bilhões 294 milhões, com o peso da dívida de 39,5%. A dívida sobe nominalmente para 4 bilhões 602 e o peso da dívida 39,9%. E agora ela cai para 4 bilhões 534 com 38,8%. Isso quer dizer o quê? De tudo aquilo que a Multiplan tem no seu patrimônio, ela deve 38,8% e você vai observando aqui que o endividamento ele vem praticamente numa estabilidade com uma pequena queda, 41, 40, 39,5, 39,9, 38,8. Olhando os resultados produzidos pela Multiplan, lá no ano de 2020, ela teve uma receita de 1 bilhão e 81 milhões de reais. Como que é constituída essa receita aqui? Quando você constrói os shoppings são vendidos os pontos comerciais, porém o aluguel continua sendo de quem construiu o shopping, que é a Multiplan. Então, a receita principal da Multiplan é o aluguel de todas as lojas existentes nos shoppings e também da parte de arrendamento, de estacionamento e, naturalmente, temos aqui também as vendas, quando ela faz a venda dos seus empreendimentos imobiliários. Então, essa receita totalizava 1 bilhão e 81 lá em 2020, 1 bilhão 288 em 2021, 1.797 em 2022, 2 bilhões e 29 a receita em 2023 e agora em 6 meses do ano acumula 1 bilhão e 63, projetando aqui um faturamento em torno de 2 bilhões e 150 para 2024. Mais importante do que faturamento é a última linha da DRE, lucro líquido. 963 milhões foi o lucro lá em 2020, 452 milhões o lucro em 2021, aí o lucro volta a subir para 769 milhões em 2022, 1 bilhão e 20 foi o lucro apresentado pela empresa no ano de 2023 e no ano de 2024 acumula até o mês de junho 548 milhões, projetando também um lucro em torno de 1 bilhão e 100. Então vejo que os lucros aqui sempre elevados, 963, 452, 769, 1 bilhão e 20, 548 milhões de reais. Olhando de perto a situação financeira, nesses quadros que trazemos para vocês aqui, começando pelo primeiro gráfico, liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, que sai com 0,58, 0,55, sobe um pouquinho para 0,61 e se estabiliza em 0,63. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio, longo prazo, ela dispõe de 63 centavos. Quer dizer, não tem recurso para fazer frente a todo o seu endividamento. Então, nós olhamos a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado, que mede a capacidade no dia a dia. No dia a dia, aí a situação financeira da empresa é bem mais confortável. Ele sai com 1,84, cai para 1,45, cai para 1,37 e daí sobe para 1,42 e esse ano recua ali para 1,29. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela tem que pagar ali no dia a dia, ela dispõe de R$1,29. Paga, sobra tranquilo a situação financeira da empresa. Considerando também que toda a receita da empresa é praticamente uma receita mensal, que os aluguéis são pagos mensalmente. E as obrigações da empresa, aí quando nós temos ali as obrigações de longo prazo, elas têm um prazo bem elástico para serem pagas, razão pela qual podemos considerar que a situação financeira é extremamente confortável. Já o endividamento, como nós vimos há pouco no balanço, ele sai com 41, cai para 40, cai para 39,5, sobe um pouquinho para 39,9 e agora esse ano fecha com 38,8. Então ele vai praticamente mantendo uma estabilidade com uma leve queda a cada período, culminando com um endividamento de 38,8% sobre todo o patrimônio da empresa.
Já nesse outro quadro aqui temos os 3 indicadores referentes à rentabilidade, a começar pela margem líquida. De toda a receita que a Multiplan obtém, naturalmente que ela vai pagar os custos de manutenção dos shoppings, de segurança, de limpeza, de conservação e reparos, etc. E aí, naturalmente, vai pagar a sua estrutura também de funcionamento, estrutura administrativa, comercial, e aí sobra, depois de pago ainda o resultado financeiro, impostos, sobra lá em 2020, 89%, em 2021, 35,1%, em 2022, 42,8%, em 2023, 50,3%, e esse ano vem trabalhando com uma margem de 51,6%. Já a rentabilidade do ativo, o gráfico do meio, ele mede o retorno que se tem sobre tudo aquilo que foi investido na empresa. E aí ele sai com 9,1, cai para 4,2, sobe para 7,1 e em 2023 sobe para 8,8%. O terceiro gráfico que você vê à direita é o ganho dos acionistas, quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações da Multiplan. 15,5% em 2020, 7,1% em 2021, 11,7% em 2022 e em 2023 os acionistas, através dos lucros gerados pela empresa, tiveram ganho de 14,7%. Nesse quadro aqui temos alguns indicadores fundamentalistas ali com base nas ações da empresa. Uma ação da Multiplan vale patrimonialmente R$ 11,93. Isso quer dizer o quê? Se pegarmos todo o patrimônio e dividíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$ 11,93. Já o valor de mercado para você comprar uma ação da Multiplan, você vai pagar R$ 23,92. Um valor bem superior àquilo que ela vale efetivamente em termos de patrimônio, mostrando então que há um ágio na venda das ações de 101% medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que fecha em 2,01. Lucro por ação, R$ 1,86 nos últimos 12 meses, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 7,78%. Dividendos por ação em 2024 já distribuiu 86 centavos a título de dividendos, o que dá um yield, um retorno de caixa para o acionista de 4,22%. Relação preço/lucro, 12,86. Quer dizer, praticamente 13 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Lembrando que PIL, quanto mais alto, mais cara é a ação, quanto mais baixo, mais barata é a ação. Free float, 42,24% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e os controladores da empresa é a Multiplan Participações. Também temos a Ontario Corporation, que possui 22%, e temos também a figura do José Isaac Pérez, que continua ali com 3,52% das ações, e o restante também pulverizado na mão da família Pérez, e aí sobrando 42,24% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along da empresa 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, há uma garantia de que os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. Encerrando aqui nesse gráfico extraído do Google, vejo ali como que vem se comportando o valor das ações da Multiplan nos últimos 5 anos. Lá no ano de 2019, as ações eram cotadas na faixa de R$ 28. Ainda em 2019, começo de 2020, a ação atinge seu ponto mais alto, R$ 34,60. Vem a pandemia, você vai ver aquela queda logo no começo do gráfico ali, que se chama pandemia. E aí a ação ela despencou para R$ 19,00. E aí ficou oscilando ali com variações para cima e para baixo durante todo o ano de 2020, ano da pandemia. Quando começa 2021, ela ameaça ali uma subida, mas não se sustenta, já cai novamente. E na metade de 2021, ela volta a subir. E aí quando ela volta a subir, ela atinge ali R$ 27,50, cai novamente no final de 2021 e desde então, em 2022, ela já começa ali um processo de elevação, trabalhando na faixa de R$ 27,00, sofrendo oscilações sempre, né, caindo ali no comecinho de 2023, sobe na metade de 2023, cai novamente, sobe no final de 2023, começo de 2024, e aí no final do gráfico você vai vendo ali uma queda e tentando ali uma recuperaçãozinha bem no finalzinho do gráfico, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, na faixa de R$ 23,92. Por aqui você vê quando que as ações do Multiplan tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tá então mais uma empresa analisada, Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA, essa gigante aí que quando você passar aí pelas cidades em onde tenha um shopping da Multiplan, agora você já vai saber a história e já vai saber também como que está a situação econômica e financeira da Multiplan. Mas mais importante ainda é você saber como que está a situação econômica e financeira para verificar se vale a pena ou se não vale a pena comprar as ações. Por quê? Ação não se compra por intuição ou por dica ou como uma aposta. A ação se compra com conhecimento, com informação. Por quê? Comprar ações é um investimento. E investimento não é uma coisa para você ficar rico de uma hora para outra. Investimento é para construir patrimônio. Pode até ficar rico e ficamos na torcida para que isso aconteça. Mas a ideia do investimento é construir patrimônio. E o patrimônio se constrói com segurança, sempre com conhecimento, sempre com pesquisa, sempre com estudos. E o canal Silas Egro se propõe justamente a repartir com vocês essas informações que, junto com outras informações que você possa obter, formar uma base de conhecimento para tomar as decisões mais acertadas possíveis. Claro que estamos vivendo aí momentos de turbulência na economia, com a fuga de capitais. Aqui no Brasil, mais de 40 bilhões de dólares já saíram do Brasil, já saíram da Bolsa durante esse primeiro semestre do ano de 2024. E esse capital todo que sai, naturalmente que quando eles vendem as ações aqui no Brasil, a tendência da Bolsa é cair e a tendência do dólar é subir, né? Mas todo esse capital que sai, esse capital volta. Tão logo tem uma segurança, tão logo baixa os juros nos Estados Unidos e tem também uma segurança na economia brasileira, esse capital todo volta. E quando ele voltar, ele vai procurar o quê? As melhores empresas. Então, se antecipe buscando você mesmo as melhores empresas para fazer as suas aquisições, comprar as suas ações, porque todo esse momento de queda é um momento de turbulência que a economia passa. Mas o fundamental o que é? É verificar se essa queda foi provocada pelos números da empresa, pela empresa ou pelo mercado. Se for pelo mercado, ele se recupera. E se for pela empresa, aí depende apenas da empresa para que as ações possam se recuperar. Dito isso, bons investimentos para vocês.